precisamos combater alguma coisa, se uma coisa tem 100 de força, nós precisamos de uma outra coisa de 110 de força. Se uma coisa tem 1000 de força, para ter um embate maior, nós precisamos de uma outra coisa mais forte. Mas nós, contra o reino das trevas, por nós mesmos, a nossa força não chega nem aqui, nem se engana. Então, há uma batalha certa, há um momento certo, há um modo certo de nós pelejarmos contra Satanás. E nós sabemos que no decorrer da história, Satanás tentou acabar com o povo de Deus. Mesmo quando não tem nada. Lembra da história de Jó? Um homem reto, justo e temente a Deus. O que Satanás fez na vida daquele homem? Fez um arraso na vida daquele homem. A pergunta que eu falo a vocês: como que Jó conseguiu vencer as astúcias de Satanás? Esperando na esposa? Esperando nos amigos que veio para trair ele? Ou mesmo que no final foi Deus dando uma chibatada nele, que ele venceu? Quando ele orou pelos seus amigos, quando ele reconheceu a grandeza de Deus, quando ele reconheceu que com Deus não dá para questionar. Com Deus o que resta para nós é nos quebrantar, é nos humilhar. Mas vamos dando continuidade. Nós sabemos que Satanás desceu e junto com ele os seguidores de Satanás, uma terça parte dos anjos, que são as potestades, são os reinos da maldade, que tem uma hierarquia. Satanás é o líder destes demônios. Então, em toda a Escritura, nós vemos esse embate de Satanás. Presta atenção. Quando o pessoal estava adorando Baal, em contrapartida, toda a adoração a um ídolo é travestido de uma adoração a Satanás. É induzido por Satanás, o bezerro de ouro. Olha só para você ver. Quando Balaão tentou condenar o povo de Deus, ele não conseguiu lançar maldição. Mas o que aconteceu? Enviou mulheres perversas no meio do povo. E eles foram castigados por isso. E tudo por causa do quê? A sedução de Satanás. Ele usa, ele é astuto. Nós temos uma frase muito boa: o diabo não brinca de ser diabo. Mas o diabo é o diabo de Deus. O diabo é controlado por Deus. Todas as artimanhas, tudo o que ele faz, está debaixo do controle de Deus. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Você vai até lá. Na vida de Jó, toca nos bens. Toca na ferida, toca a doença, mas você não vai tocar na vida dele. Porque a vida pertence a Deus e Deus está no controle de Deus. E tudo está no controle de Deus. Beleza? Vamos passar para frente. Agora, meus queridos, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo entra numa sinagoga, o primeiro a manifestar é o demônio. O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos condenar hoje do tempo ao embate. No deserto era um embate para que Jesus Cristo desistisse da cruz. E quando um demônio entrava na pessoa, presta atenção, nem todo tipo de doença é travestido de ação maligna. É o diabo que está por trás dela. Tem doenças naturais que tem medicamento, mas tem doenças, tem tipo de coisa que acontece na vida da pessoa que é só com libertação. É expulsando na autoridade de Jesus. E não é de qualquer maneira, não é como o povo pensa. Agora olha só para você ver. Jesus continua caminhando e tem um homem que vivia no cemitério se cortando. E tinha o quê? Uma legião de demônios.
quase de 3 a 6 mil demônios naquele homem. E o que o demônio fazia na vida aqui? Os demônios, né? Fazia ele se cortar, fazia ele quebrar a corrente, dava força ao homem. Então, os demônios usam as pessoas da maneira que ele quer. Uma certa feita, a mulher estava com a filha em casa acamada. E quem estava fazendo isso na vida dela era o demônio. Um certo menino se atacava de epilepsia. E o que traz isso? Jesus é a luz que estava vindo dissipando as trevas. E a maneira que a luz vinha, os demônios iam se manifestando. Os demônios iam fazendo. E os demônios, Satanás não usou a Bíblia contra Jesus, mas os demônios são usados também para falar a verdade. Muitas das vezes o demônio está falando a verdade, mas a gente não sabe discernir o que é essa verdade. Lembra quando Paulo estava indo mais Silas e uma menina endemoniada falava que esses são verdadeiramente profetas do Deus Altíssimo? E ela falava mentira? Não, por umas 3 vezes ela falou isso. Por fim, Paulo cansou e pôs a mão sobre ela e expulsou o demônio dela. E o demônio estava falando a verdade. Outros tentaram usar o nome de Jesus para expulsar o demônio e eles apanharam até não querer mais. Então, meus queridos, Satanás, o diabo, eles promovem idolatria, eles fazem com que as pessoas sejam possessas demonicamente, ele traz nudez, ele traz cegueira espiritual, ele faz com que a pessoa tente suicídio, ele faz a pessoa convulsionar, mas está sobre o controle de Deus. Ele é mentiroso, ele é o pai de mentira. E todos esses seres, resumidamente, eles foram criados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Resumidamente, o que eu passei para vocês é o seguinte: nós estamos em uma sociedade que mistificou demais os demônios, os Satanás. Então, primeiro ponto que eu quero tratar para vocês, embora na Bíblia Jesus fala que os anjos das crianças estão guardando ela, e quando Pedro foi bater na porta, a mulher clamou que era o anjo de Pedro. Era uma cultura judaica que eles achavam que cada criança que nascia tinha um anjo da guarda. Mas nós não encontramos respaldo no decorrer da Bíblia para isso. Mas nós encontramos respaldo que os anjos acampam ao redor dos filhos de Deus. E Satanás está ao derredor, como um leão, buscando a quem possa exterminar. Por isso é convite a vigiar e orar o nosso adversário. E o modo de vencermos ele é sujeitando a Deus, é resistindo a ele. E a Bíblia fala que ele vai fugir. Talvez ele não vai fugir para sempre, mas fugir porque tem a tendenciosidade de voltar. Nós não estamos falando aqui que o demônio entra na pessoa e faz ela ficar toda transformada, toda descompensada. Tem gente que acha que tem o Espírito Santo e fica igual como se tivesse endemoniado, todo transtornado. Agora toma cuidado. Toma cuidado. A Bíblia fala quando Satanás entrou em Judas, que ele foi trair Jesus, Judas não espumou pela boca, Judas não teve pela epilepsia, Judas não gritou, Judas não esperneou, Judas não fez nada. Judas foi lá trair o mestre dele com beijo. Esse demônio, essas incorporações, são as mais difíceis de identificar. Então, resumindo, meus queridos, não existe anjo da guarda.
Outra coisa mística que nós temos na nossa comunidade, eu espero que você não faça. Geralmente nas igrejas bem neopentecostal, quando o orador está orando, ele fala assim, ó, que o anjo fica aqui na porta e outra direita, e num raio de 5 quilômetros, cai os demônios tudo aqui. Não existe invocar anjo. Não existe buscar anjo, pedir ajuda de anjo. Nós invocamos o nome de Deus, nós pedimos ajuda de Deus. E naturalmente, o que nós lemos em Hebreus 1,14? Deus, você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ter a vida eterna. E naturalmente, a gente não está vendo, gente, tá? É espiritual. Mas 24 horas por dia, os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, está guardando a sua vida, está guardando a minha vida, sem a gente perceber. Então, outra coisa, tem igreja aí que invoca o arcanjo Miguel, ora ao arcanjo Miguel, ora aos anjos, e tem diversos anjos, mas biblicamente falando, tem serafins, tem querubins, tem os seres viventes, tem os arcanjos, tudo. Só que, dado o nome, nós temos só o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Outros nomes é invenção, está fora da escritura. E eu estou falando isso para quando alguém vir falar bobagem, você fala, não, meu filho, só tem 2 anjos na Bíblia lá que é citado. Outra coisa, meus irmãos, pode até bom lembrar. Nós, quando Deus criou, fez o homem, o que é que ele falou? Crescer e multiplicai-vos. Nós, né, casal, tem filhos e multiplica, tem essa missão. Só que os anjos, eles não têm sexo. Eles não se casam, eles não se reproduzem. É isso que Cristo ensina quando ele está debatendo com os salduceus que não acreditavam nos anjos. E Jesus fala que na glória nós seremos como os anjos. Como assim? Nós não vamos precisar multiplicar mais. A gente não vai casar mais. Nem se casa, nem se dá um casamento. Nós, daí é um limite. Pronto, aqui acabou. Então tem milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos. Beleza? Então tem igreja, por exemplo, a igreja do Adelino de Carvalho, eles invocam o arcanjo Miguel, tem uma adaga lá que eles batem na cabeça da pessoa para tirar a dor de cabeça. Outra coisa, se nós cremos na Escritura, nós cremos em Deus, nós também acreditamos nos anjos e demônios. Nós cremos que os anjos também agem a nosso favor e que os demônios agem contra a igreja. Você já teve aquele pensamento quando você faz alguma coisa de errada, você fica dizendo, poxa, eu não sou filho de Deus, olha como é que eu sou. Quem coloca essa acusação na sua cabeça é Satanás. E você já está com um pezinho atrás, aquilo ali fortalece muito mais. Ah, por que, Antônio, que você sabe disso? Porque quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado, quando ele batizou, o que Deus falou para ele? Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Aí quando ele chega lá no deserto, Satanás, se tu és filho de Deus, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus. A Bíblia nos fala que quando nós cremos em Jesus, Deus nos direito, né? Quando nós cremos em receber medo de serem filhos de Deus. Então quando nós estamos pensando, a primeira coisa que Satanás vai querer nos acusar, você não é filho. Você não pertence a ele. Você não pode aceitar esta acusação. Outra coisa, meus amigos, tem igrejas, né, igreja aí, os testemunhos de Jeová, e assim como nós, principalmente os mormons, o fundador da igreja dele fala que teve um anjo que trouxe um novo evangelho. E que Paulo fala em Gálatas, se vier um anjo iniciar outro evangelho, ao qual nós temos anunciado a vocês, que seja maldição, que seja anátema. Agora, bem no nosso contexto, nós falamos que as pessoas estão com a pombagira, estão com o Zé Pilintra, estão com toda essa corda da religião umbanda. Meus irmãos, não existe Zé Pilintra, não existe pombagira, não existe nenhum, eu esqueci, tranca-rua, não existe, tá? Existe o quê? Espíritos imundos.
Existe demônio, Deus já deu nomes a ele, a Bíblia já deu nome para ele, para a gente não ficar pegando de tradição e trazendo, aquela fulana está com a pombagira. Não, meu filho, um demônio só já é o suficiente para arrasar com a vida da pessoa, no casamento, na doença, de todas as áreas. Não tem área específica para ele agir, não. Tá? Essa nomenclatura vem da cultura de Umbanda, não vem do Evangelho. O Evangelho trata de Satanás, o dragão, a serpente que enganou a Eva, o Beelzebub, o inimigo de nossas almas. E todos esses seres. Agora preste atenção numa coisa. Tá, Antônio, eu já sei que Satanás é um anjo caído, que teve uma peleja lá no céu, ele foi lançado na terra. Eu sei que desde o Antigo Testamento ele vem lutando. Cristo veio para acabar com a obra dele. E toda a obra maligna de Satanás, ela foi quebrada lá na cruz. E nós sabemos que eles estão acorrentados, eles estão escorrentes, eles estão amarrados, eles estão esperando, igual nós lemos aqui, um dia que eles todos serão lançados no lago, que nem é o inferno. O inferno é um lugar que estão reservado, mas até o inferno será lançado no lago de enxofre. E eles vão ficar lá, a besta e falso profeta, dia e noite serão atormentados para sempre. Preste atenção, não existe redenção para anjos, não existe redenção para o demônio. Tá? E não existe esse negócio que a pessoa for lá no inferno, conversou com fulano, conversou com fulano. Isso é mais um misticismo. Então nós já sabemos que não tem essa nomenclatura. E toda a maldade da humanidade e perversidade, você pode crer que está na mão de Satanás. Então nós já sabemos que os anjos para nos ajudar, são servos de Deus e tudo, e que Satanás é o nosso inimigo.